Tranquilo, né? Já gravando, então, dando início a esse programa maravilhoso, a introdução já foi feita, não vou repetir, então eu só repito, quem é você, Karin Hanze? Bom, eu acho que tá... Eu estou mudando... Pronto, voltou. Bom, quem sou eu? Então, na verdade, eu nasci em São Paulo, né, na cidade, que meus pais vieram para o Brasil. Meu pai veio para o Brasil principalmente para exportar café para a Suíça. Então, ele era um desses caras que ficavam degustando café para mandar café para a Suíça. E mandaram ele para São Paulo. E minha mãe, nessa época, não conhecia permacultura ainda, né? Então, mas ela não aguentou São Paulo e, de imediato, quando tinha 2 anos de idade, eles compraram um sítio. Ela abandonou o pai na cidade e migrou para esse sítio que eu estou agora, em Toledo, Minas Gerais. Mas a gente cresceu lá, eu cresci lá até os 10, 11 anos de idade. Depois fomos para a Bahia, o sítio ficou abandonado, 30 anos. E na Bahia eu acabei pegando um caminho tradicional, estudei engenharia mecânica, trabalhei na Califórnia para a indústria de bicicleta, depois trabalhei na usina nuclear como engenheira de proteção de incêndio. Mas antes disso, eu passava muitas férias na fazenda do Ernst Kutch. De certo modo, era um jeito da minha mãe se livrar de mim, que era a mais jovem de todos, né? Então, ele que me criou algumas férias, junto com as filhas dele, como tinha 7 filhos, eram uma a mais ou menos, não fazia tanta diferença para ele. E aí, eu cresci meio que rodeada pelas agroflorestas do Ernst e com o trabalho da Marcha, de um certo modo, dando os primeiros cursos de PDC no Brasil, né? Isso 30 anos atrás, 35 anos atrás. Mas depois eu estudei engenharia mecânica normal, trabalhei. E aí meu pai faleceu em 2012, num acidente de carro, de repente. Aí eu voltei para o Brasil correndo para resolver o falecimento dele, e foi lá que caiu a ficha. Nossa, eu estava atrás de um computador, num cúbico, e eu fui uma dessas pessoas que fiz a transição, como muitos de vocês fizeram, ou algumas pessoas estão fazendo nesse momento, de sair da cidade e ir para o campo. E aí, segura aí um segundinho, que está com barulho aqui no vizinhança, eu já volto. Um segundinho. Pronto, fechei a porta, que estava barulhento. Mas, enfim, depois que eu voltei para o Brasil, o sítio onde a gente cresceu aqui em Toledo, né, Minas Gerais, que dá 2 horas de São Paulo, ficou abandonado. E eu fui para esse sítio com o intuito de vender, e eu senti o chamado de voltar para a terra. E aí eu voltei para o sítio, mas eu percebi que não era tão simples tocar uma agrofloresta do zero, né, tocar uma produção. E acabei encontrando de novo com o Ernst, e viajei com ele um tempo. Depois fui trabalhar na Fazenda da Toca, com pesquisa de agrofloresta em larga escala, né? Lá eu fiquei 1 ano e meio, dando apoio para o Ernst, de um certo modo, com coordenação e desenvolvimento de protótipos em sistemas agroflorestais mecanizados, em larga escala, com o Pedro Diniz também na época. E aí, de lá eu voltei para o Dalva, para o sítio Dalva, que é o nosso sítio de infância, isso em 2016. E aí eu comecei o projeto Epicentro Dalva. E o Epicentro Dalva tinha o intuito de ser um centro que nem a Fazenda da Toca, no sentido de produzir frutas, né? E vender assim para o mercado orgânico, mas com modelo que regenera a terra. E aí a gente organizou um curso logo no meados de 2016, bem no comecinho, um cursinho de horta com o João do Cid Semente, e o curso bombou, né? Lotou. Eu falei, nossa. E aí eu percebi que tem uma demanda grande de conhecimento, né? O maior gargalo hoje na agricultura regenerativa, em primeiro lugar é o conhecimento, em segundo é a mecanização, né? Então, e aí a gente acabou se tornando um local de produção e também de formação e de prestação de serviço, de implantação de pomares, hortas. Nossa, é difícil responder quem eu sou, né? Eu posso te contar do meu lado filosófico, profissional, amoroso. Eu adoro cavalo, eu gosto de bicicleta. Nossa, tá
Eu corri mountain bike por muitos anos, já fui profissional downhiller, na época que trabalhava como engenheira, mas hoje eu estou muito feliz de ter voltado para a Terra, e eu voltei oficialmente mesmo em 2015, que na Fazenda da Talca eu trabalhava com coordenação. Eu estava no campo, mas era mais coordenando a equipe, era o braço direito do antes, né? Nos trabalhos de desenvolvimento de máquina e desenvolvimento de protótipos de agrofloresta em larga escala. Quer que eu fale mais ou tá bom? Eu estava mudo aqui. Eu quero que você fale para a gente um pouquinho, tem gente aqui de todos os níveis, né? Primeiro, eu quero saber, assim, o que é uma agrofloresta? Legal. Então, existe vários termos que até confundem as pessoas, né? Você tem permacultura, agroecologia, agrofloresta e agricultura sintrópica. E para poder dar uma visão geral, no meu ver, né? A permacultura ela encompassa o encaixe do ser humano, né? No sentido, ela envolve as bioconstruções, tratamento de esgoto. É um trabalho desenvolvido na Austrália pelo Bill Mollison, que vocês conhecem, né? A agrofloresta é você... Originalmente, o nosso trabalho se chamava agrofloresta. Hoje em dia, ele migrou porque a Embrapa adotou o nome de agrofloresta. Em teoria, agrofloresta é você ter ciclos curtos com uma espécie arbórea. Então, se eu faço uma monocultura de milho e planto um eucalipto no meio desses 1.000 hectares de milho, em teoria, isso é uma agrofloresta, né? E aí, o Ernst e o grupo falou, pô, peraí, gente, não é... A definição está errada, a Embrapa não entendeu nada. E aí veio o movimento da agricultura sintrópica, que sintropia quer dizer o aumento de energia do sistema, né? Você terminar com mais microvida, macrovida, que é o trabalho da Ana Primavera, né? Ela já falava de sintropia desde o começo. Mais captação de carbono, retenção de água, né? Todos os parâmetros de regeneração são os parâmetros da sintropia. Então, não adianta você consorciar espécies arbóreas com ciclos curtos se você, no final, termina com deserto, né? Você pode até usar glifosato, usar veneno, mas se você chegou no paraíso, isso é sintropia. Claro que eu não sou fã de veneno, não uso, não recomendo, mas as pessoas ficam muito no caça-bruxas, você usa veneno, não usa, você é orgânico ou não é? Quando, na verdade, tem muito orgânico que degrada a terra muito mais do que convencional. E na Toca a gente viu que uma monocultura de laranja orgânica degradou a terra, criou um deserto. Absurdo. Muito mais rápido do que uma monocultura de laranja onde se usava adubação química e glifosato. Então, eu posso explicar por quê depois, mas o motivo do movimento da agricultura sintrópica é falar, peraí, não é só tirar o veneno, a gente entender os processos, ou botar uma espécie arbórea com ciclos curtos, a gente tem que ir no nível mais profundo, que é entender os processos da floresta, entender como a natureza funciona, e a gente tentar desenhar a nossa produção de alimentos de acordo com os princípios que são dados pela natureza. Como diz o Ernst, os princípios, se a gente quebra as regras, a natureza elimina a gente, né? As regras são dadas, e as regras são os princípios da regeneração, né? do acúmulo de matéria orgânica, estratificação, sucessão. Se a gente não obedece às regras, a gente sai do jogo, e é o que está acontecendo de um certo modo. Mas eu sei que isso é controversial. Mas... então, esse é o trabalho da agricultura sintrópica, que é de regeneração de terra, é sair tanto do pensamento de usa veneno, não usa, claro que não usa, né? Mas entender como funciona o sistema floresta e como você aplica isso para um sistema de horticultura, fruticultura, galinhas rotacionadas em agroflorestas, vacas, né, porcos, animais também, ou produção de óleos essenciais. E esse é o trabalho da sintropia. Você criar um paraíso e ganhar dinheiro com isso. Não sei se deu para entender. E como é que vai o paraíso? Onde que é exatamente o epicentro da Alva? Dalva tá 2 horas de São Paulo, em Pedra Bela, Pitangueiras, Pedra Bela, pertinho de Toledo. Tá chegando em Extrema, você pega uma rua que chama Toledo Pedra Bela. Desculpa, Toledo Extrema. Então, é Minas Gerais já, né? É Minas Gerais. É São Paulo, mas a cidade de Minas é a cidade mais próxima do Dalva, né? Mas o Dalva em si está em São Paulo, está no estado de São Paulo, Pedra Bela.
pertinho. Assim, a gente está super bem localizado e o Dalva está indo bem, é recente. Eu comecei em 2016, então tem 5 anos, né, que estamos lá. E o Dalva começou com esse intuito de produção de frutas, mas aos poucos se tornou um centro de protótipos, de formação, e agora estamos investindo um pouco mais na produção mesmo. Com todos os modelos, né? A gente vendeu para merenda escolar por 1 ano, né? E depois abandonamos merenda por falta de gente para tocar essa frente. A gente vamos começar a vender para um hotel só em Extrema e São Paulo, um pouquinho de brincadeira. Mas tem a produção de óleos em parceria com a Bibaum, que é a empresa da Rosa de la Zanqueta, minha parceira. E as frutas continuamos investindo. As galinhas, que a gente estou trabalhando junto com o Romeu da Yamagishi para fazer produção de farinhas de folhas, para a gente tentar sair da dependência do milho e da soja, né, para produção de ovos, que é um grande desafio hoje para quem produz ovos, é você ter essa formulação fácil e simples com milho e soja, mas ao mesmo tempo você é escravo de um produto, né, e ainda mais quando é orgânica, é um preço muito, muito alto. Então, a ideia é a gente tentar produzir ovos com mais ômega 3, e um modelo onde se tem mais verde, mas que a saúde delas ficam equilibradas. E as frutas, eu acho que é isso que está acontecendo. E muita demanda de conhecimento, muita gente querendo vir. E o grande desafio mesmo é a pessoa tentar adquirir esse conhecimento e sistematizar para realmente conseguir viabilizar financeiramente e com todos os parâmetros que existem, né, de mão de obra e de tudo mais. Então, você falou que está há 5 anos lá, né, o Epicentro, Uhum. certo? O que você encontrou lá quando você foi para lá? Quando eu cheguei lá, era um pasto de braquiária e 10 nascentes assoreadas e uma floresta, que era uma floresta de pinos, uma áreazinha em cima, com nativazinhas embaixo, mas era principalmente pasto de braquiária, não tinha um pé de banana. E hoje o que a gente mais faz é manejar banana. Mas hoje são 10 hectares, hoje a gente está com 6 hectares plantados, e os próximos modelos agora, até então eram modelos semi-manuais, né, com microtrator, roceiro costal, mas agora estamos migrando para ser modelos mecanizados, para viabilizar um pouco mais. Quanto mais mecanizado, mais viável financeiramente que é. Né? E a gente fez um trabalho também de desassoreamento de rio e recuperação das nascentes. Se alguém quiser perguntar, também pode, né? Mas se a Sérgio quiser continuar... Pode perguntar. Como é a questão da mão de obra para esse projeto, a Ju pergunta. Até então, até 1 ano atrás, era eu e voluntários, eu fazia esquema de voluntariado, mas aos poucos, hoje eu não trabalho mais com voluntariado, porque é muito cansativo, né, para mim, e eu percebi que investir financeiramente esse recursos... embora ele estivesse inelegível. Aí, então, a gente está contratando, tem uma equipe local, né? Estou com 3 pessoas trabalhando no Dalva, e realmente é difícil achar gente, mas o pessoal está adorando, que aos poucos... A equipe, assim, a equipe demora mais do que a produção de alimentos, né? Você normalmente leva 10 anos para formar uma equipe sólida, né? Não é uma coisa que acontece de imediato. Tanto para parcerias, né? Eu comecei originalmente como Ecovila, que nem todo mundo. Depois eu falei, putz, de jeito nenhum fazer Ecovila, você está doido? nem que a vaca tussa. E olha que a vaca tossiu. Mas eu desisti em 3 meses, né, de Ecovila, porque realmente é muito trabalhoso você lidar com emoções, com gente. E no final eu percebi que comunidade são os meus vizinhos, né? A dona Rita, que faz o queijinho, o seu Lazinho, que vem lá, a Glaze, que trabalha com a gente, que é ninja, super inteligente, uma mulher que está há 4 anos com a gente, e adora trabalhar lá, e ela me dá os comandos, ela, não, Karen, tá certo, ela que dá a visão do que precisa ser feito no dia, né? Então, o que eu percebi, depois de migrar de comunidade, foi que comunidade somos nós e os vizinhos, né? Então, a gente criou um certo eixo com os vizinhos de trabalho de parceria,
e temos uma equipe contratada, e a gente tem sistemas de residência, onde as pessoas vêm e fazem um estágio, e há perspectivas de cooperativa. Então, tem até umas terrinhas por volta do Dalva que estão à venda, e meu sonho é realmente fazer, talvez não cooperativa, mas uma associação, né? Onde você associa projetos, junta projetos. E isso realmente é interessante. Como o modelo do MST, querendo ou não, o modelo do MST, que cada um tem seu espaço de terra, mas a gente tem coisas em comum, caminhão em comum, trator em comum, galpão, né? Um funcionário que monta as cestas, ajuda a organizar as cestas. Isso é interessante, porque isso viabiliza muito o trabalho financeiro. Agora, você ter a mesma terra e dividir projetos diferentes na mesma terra, com recursos juntos, até casais brigam, então amigos brigam com certeza, desconhecidos brigam mais ainda, é muito raro ter um projeto que dá certo. Mas demora uns 15 anos para uma ecovila se formar de verdade. E até uma equipe de contratados também demora uns anos, então a gente está trabalhando já com essa equipe, que agora está se solidificando. Pode falar desses protótipos que você comentou. Com qual que eu começo? Tem horticultura, fruticultura, galinhas e vacas, que a gente vai começar, eu acho que daqui 2 meses, horticultura. Então, o modelo de horta é um tipo de produção onde é mais difícil de regenerar a terra. Porque o modelo de fruticultura, você tem uma entrelinha com capim, que gera carbono, aí você subsola, rotativa, aduba, enlera o capim e planta suas árvores. Já a horta, você normalmente tem que importar essa matéria orgânica, né? E cobrir a terra toda e plantar seu consórcio estratificado. Então, quando eu falo de estratificação, é a quantidade de luz que cada planta precisa. Por exemplo, um milho é emergente, que é 100% luz, né? O quiabo também é emergente, 100% luz. Assim como o eucalipto, noz pecan, pera. Então, o conhecimento que produz é apropriado pela Embrapa. A Embrapa tentou apropriar, mas eles estão bem atrasados ainda. Mas saiu um livro maravilhoso do Ernst, agora, do Fernando Rebelo, que está mais bem sistematizado. A Embrapa faz uns modelos que, às vezes, dependendo de como a pessoa faz, degrada a terra do mesmo jeito. Então, tem que só tomar cuidado. Então, a horticultura se trabalha com o extrato, que é a quantidade de luz, e o tempo de cada planta, né? Então, você afofa a terra, aduba, prepara os canteiros, cobre, cobertura essencial, e planta seu consórcio pensando no tempo que a horta que você quer que a horta produza. Por exemplo, primeiro você colhe a rúcula, que é o ciclo curto, depois vem a alface, depois vem a couve, depois vem a berinjela, depois vem a mandioca e o inhame, e o gengibre. Então, mandioca é um alto, inhame médio, gengibre baixo, que são os mais demorados. Então, cada tempo da horta, você pode imaginar uma foto de sucessão de tempo e espaço e quantidade de luz que cada planta precisa. É pura matemática, mas na verdade é muito simples. Tem uma cartilha que se chama Agroflorestando o Mundo, do Facão ao Trator, que é interessante para quem está começando, que tem umas tabelinhas no final lá de tempo e extrato de cada horta. Mas esse livro é bem interessante, que saiu agora e em breve estará mas eu não vou tentar lembrar o nome do livro. Então, horticultura é esse modelo. Fruticultura, primeira coisa que a gente fez, estava com parte braquiária. Junto na horta a gente tem 5 canteiros e planta árvores adubadeiras, são árvores que vão só gerar carbono. Então, planta a cada 1,5 metros uma árvore que foi feita só para podar. Então, você planta e poda, quando você termina o ciclo da horta, né? E essa poda dessas árvores faz com que as árvores soltem hormônio de crescimento no sistema, que se chama ácido gibberélico e o hormônio orion. E essa pulsação de luz da poda faz com que estimule a terra e evolui, regenere a terra. Né? E fruticultura é um modelo um pouco diferente, que você pode mecanizar, né? Você, por exemplo, supõe que você tem um pasto, que nem era o meu caso, eu tinha um pasto com braquiarinha, que estava super compactado, com umas valas de erosão enorme, né? A gente tropeçava nas valas de erosão lá no pasto, extremamente ácido. E aí a primeira coisa foi arar a terra, devia ter nivelado, mas não nivelei. Semeei capim mombaça, que é um capim que tem uma raiz muito profunda, isso fizemos em 9 hectares, mais ou menos, junto com Crotalaria júncia, 30% Crotalaria júncia, 100% mombaça. Aí você cria um consórcio de capins, primeiro vem a Crotalaria, ela descompacta a terra, aí depois vem o mombaça, e o mombaça é um capim que tem muito mais carbono, né?
E aí depois a gente usa o próprio capim para enleirar ou cobrir os canteiros a cada 5 metros, que seja, norte e sul, para pegar o trajeto do sol, né? E aí planta seu consórcio de emergentes, altos, médios, baixos, né? Então, por exemplo, as principais, pode ser, por exemplo, o noz pecan é uma emergente com laranja, que é um médio. Então, planta laranja a cada 4 metros, noz pecan a cada 10 metros. É um consórcio simples. E aí, junto com essa emergente e médio, a gente pode plantar umas árvores adubadeiras que vão gerar carbono para regenerar o canteiro. A ideia é você usar o próprio princípio. Eu estou falando o técnico, que é a minha tendência, como eu estudei engenharia há muitos anos, a gente acaba indo para o técnico, né? Mas eu vou tentar entrar um pouco no filosófico, que é você tentar usar os processos da floresta para produzir seus alimentos, e o alimento é como se a terra falasse, você prepara a terra para a terra ficar evoluída e a terra te dá os frutos. Então, o fruto é quase um agradecimento da terra para você, falando parabéns, você conseguiu. Se o fruto está mirradinho, você fala, está chegando lá, ainda a terra ainda tem um trabalho para chegar, acontecer. Então, é muito diferente do movimento orgânico tradicional de monocultura, que o movimento orgânico, assim como o convencional, de monocultura, né, sem ser orgânico agroflorestal, ele investe somente na fruta. Então, você tem uma terra totalmente degradada, eles plantam uma monocultura de laranja, que é um extrato médio, ela fica lá em pleno sol, estressada, sofrendo, né, com uma terra que não está pronta para ela, uma terra degradada. Aí eles ficam lá dando de mamar para essa laranja, irrigação, adubação química ou orgânica, homeopatia, não importa, estão lá dando os remédiozinhos para ela, e ela está sempre estressada. Então, o agricultor nessa situação, a agricultora, né, ela está sempre dependente dessas químicas, seja orgânico ou não, e fica sempre dando de mamar para uma planta que está numa monocultura, e numa terra que não está evoluindo, e pelo contrário, a terra vai degradando. Então, o conceito de você trabalhar com agricultura sintrópica é você investir na evolução da terra, mas pensando na renda da produção das frutas ou das madeiras, ou o que você tiver em mente. O de galinha é um modelo onde você tem um sistema rotacionado, o ideal seria com cerca elétrica, né? Porque cada animal tem uma função, não existe planta ruim, assim como não existe animal ruim, a vaca não é ruim. O único bicho que está um pouco fora do equilíbrio somos nós, os seres humanos, e nós temos uma função também. Mas as galinhas têm a função de fazer a capina seletiva numa floresta, ela migra numa floresta, em rebanhos, ela não é um animal de pasto nem de gaiola, isso é um equívoco, e ela come a folhinha, quando ela chega na raiz, ela arranca a raiz fora da planta. Então, ela faz o que chama capina seletiva, ela anda pela floresta, tira as plantas que não deveriam estar lá, para viabilizar a evolução das plantas que deveriam estar lá. Então, se ela vê uma planta que está errada no tempo, extrato, sei lá, ou uma ervinha, tipo uma trapoeraba, tirica, ela vai lá e come a raiz dessa planta. Agora, se você deixa a galinha num ambiente só, ela faz um terreiro. E todo mundo conhece terreiro de galinha, né? Que é a falta da migração da galinha, faz com que ela coma todas as raízes, e aí, com certeza, 10 galinhas compacta mais que um elefante, né? Isso é verdade. Porque ela vai deixar um terreiro super compactado. Então, o ideal seria você ter um galinheiro móvel, mas que é nunca confinado, esses móveis confinados que o pessoal faz, chicken tractor, eu acho isso muito cruel, que a galinha precisa espojar, precisa decolar, precisa fazer o comportamento natural dela, assim como nós temos que fazer o nosso comportamento, elas têm que fazer os delas. Mas você fazer um móvel onde você possa soltar elas e elas possam migrar, as galinhas acabam fazendo serviço para você da capina seletiva, podar as ervas. Então, elas têm um papel muito legal na evolução das agroflorestas. Agora, o que a gente fez, como não tem cerca elétrica no Brasil, tem muito na Europa, na Austrália, para galinha, né? Tem para vaca, mas para galinha é difícil se achar um de qualidade e com preço acessível. A gente fez piquetes fixos. Então, a gente puxou a tela, tem um galinheiro aqui, um corredor, e tem 5 piquetes, e a gente plantou a floresta para tela normal de galinheiro, né? A gente fez os piquetes, e aí você calcula mais ou menos 3 metros por galinha total, de piquete total, não é uma área muito grande. E você deixa, por exemplo, 5 tardes em um piquete, e aí quando está esgotando a comida, está chegando perto daqui uma semana vira terreiro, você tira elas e leva para o próximo. E aí até ela migrar todos os piquetes e voltar para o primeiro, as plantas já regeneraram, e já recuperaram, e não só recuperaram, mas a presença da galinha é benéfica. Então, o nosso trabalho que a gente está querendo fazer, principal agora, é de tentar introduzir os animais nas agroflorestas e fazer com que a presença do animal seja benéfico. E isso,
único desafio disso é a gente ter sistemáticas de cercas e de migrações dos animais e entender realmente a função do animal no sistema. Assim como a cabra é bem diferente que o carneiro, né? O cavalo é bem diferente que a vaca. O cavalo vem dos pampas, né? Ele galopa, né? Ele tem aquela pata de velocidade. Ele realmente é de um espaço aberto. A vaca não é de pasto. Isso é um equívoco, isso é cruel deixar a vaca em pleno sol. Ela é um animal de sombra e o que ela faz? Ela fica nas bordas das florestas, comendo sementes de árvores e aumentando a floresta. Então, ela come aquele capim extrato baixo, que gosta de sombra, por exemplo, no Mombasa, né? E ela vai aumentando uma floresta. Já o cavalo, ele é um animal dos pampas. Então, cada animal é diferente. E o grande desafio é a gente entender o animal e o animal trabalhar na regeneração, trabalhar com a gente, né? E um amigo australiano disse, se você não tem animais nas suas agroflorestas, você se torna um animal. E realmente, quando você não tem um animal, você está lá com a tesoura de poda podando, quando o animal poderia estar fazendo isso. Você está arrastando sacos de esterco, né? O animal poderia fazer isso para você com sorriso até as orelhas, né? Então, esse trabalho de incluir tanto o animal quanto o ser humano, tentar fazer uma inclusão permanente dos animais e do ser humano na natureza, para que a gente tenha um saldo positivo e crie o paraíso. E o último protótipo são as ervas, que é produzir óleos essenciais, e as ervas é um outro animal também, um bicho bem complexo, porque a planta, ela solta óleo quando ela está no modo defesa ou quando está tendo muito hormônio de crescimento por volta dela. Então, se eu estou com, por exemplo, a gente está fazendo um alecrim do campo, e a gente começando agora com mudas de alecrim do campo, e tem umas linhas de árvores aqui entre os alecrins, se eu faço uma poda radical nas árvores, o alecrim vai soltar óleo que fala, ô, hormônio de crescimento. E aí é o momento que você colhe o alecrim e destila o alecrim. Eu acho que é isso de protótipo. Não esqueci nada não, né? Horticultura. É difícil realmente trazer uma visão para vocês, em alguns minutos, do que são os protótipos, né? Mas o conceito é você regenerar a terra e entender a função dos bichos, né? Incluir os bichos. Assim, nada contra os veganos, eu sei que a Ana está sem comer carne há muito tempo, mas um dia ela vai... São escolhas só, né? Na cidade, realmente, eu também ficaria vegana, na cidade que é muito cruel. Deixa eu posso fazer uma pergunta para você? Pode, você claro. Falou da crotalária, né? Uhum. A crotalária, ela é tóxica ou não? Para os animais, eu digo. Para os animais ela mas a crotalária é um ciclo curto. Então, se eu vou introduzir vaca, normalmente você planta a crotalária no começo, né? Tipo, eu fiz um troca-pasta, eu coloquei 30% crotalária. Quando falo 30% é como se fosse plantar monocultura de crotalária, mas eu boto 30% que seria uma monocultura, mais 100% Mombasa. Aí vem a crotalária, 30 dias, 40 dias. Mombasa está aqui embaixo, aí a crotalária é a mamãe e o papai do Mombasa, né? E nessa fase você não entra com o animal. Então, aí depois de 4, 5 meses, você vai fazer a primeira roçada, a crotalária já dança, ela vai embora. E ela não é perene, então? A crotalária, ela... Não, depois o Mombasa se estabelece. Quando o Mombasa se estabelece, a crotalária some. Ela não é perene. Eu perguntei agora, porque São Paulo está com muita infestação de mosquitos, né? E aqui a gente semeou crotalária em algumas praças, porque elas chamam a libélula, que é uma super comedora de mosquito, né? Mas a gente pensou também, porque depois a gente viu que ela é tóxica para animais. Então, por isso que eu estou te perguntando. E falando nisso, eu posso até falar um pouco do tema das plantas que as pessoas consideram pragas, né? Eu estava colhendo a uva japonesa aqui em São Paulo, né? Tirando semente para plantar ela lá no Dalva para ser uma adubadeira. E aí uma pessoa me atacou, né? Falando, isso é uma praga, né? Horrível, tá? Você nunca devia plantar esse negócio. E deixa eu te contar uma coisa, não existe pragas, né? Não existe... as pragas somos nós, de um certo modo, mas o que acontece? E na Austrália, eu dei um cursinho na Austrália muitos anos atrás, 4 anos atrás, né? E antes do curso eles vieram com uma lista de plantas proibidas. Nossa, pelo amor de Deus, banana, margaridão, napier, claro. Napier é o único que eu evito porque ele é muito rápido, né? Mas até ipezinho de jardim, que é maravilhoso, não pode plantar, senhora. Se plantar, o fiscal vem e joga glifosato. Mesmo se é sua casa, você planta proibido, o carinha vai lá, joga veneno na sua terra.
E o Brasil está andando para esse caminho, que é um caminho absurdo. O que acontece é o seguinte, vou explicar para você sobre pragas, realmente o que são as pragas, que a gente considera pragas, mas não são pragas. Suponha que você tem uma terra muito rica, com copaíbas, com florestas lindas, tá? A sucessão aqui, terra degradada, terra mais rica. Claro que a terra está sempre evoluindo, mas suponha que ela está aqui. Vem o ser humano, desmata, queima, degrada, a terra degrada. Então, a terra diminui a quantidade de fósforo disponível, alumínio, vai degradando. E aí, quem vai conseguir se estabelecer aqui? Vão ser as árvores que vão trabalhar e conseguir evoluir a terra de volta para cá, para que você possa ter suas plantas chiques, de novo, as copaíbas e as nativas chiques. Mas para chegar lá, você precisa do ipezinho, precisa da uva japonesa, precisa dessas árvores que são pioneiras, burucutu, que vão entrar lá na terra e elas vão naturalmente, pelo cipó, pelo macaco, pelo ser humano, ser podadas, até depois de 30, 40 ou 100 anos, consigam voltar, levar a terra de volta para onde a terra estava. Só que o ser humano que é inteligente, né, ele faz isso, ele degrada, e aí depois essas pioneiras ocupam essa terra para tentar regenerar a terra. Aí o ser humano fala, nossa, essas pragas, antigamente tinha copaíba aqui, agora está cheio de margaridão e pezinho de jardim. E aí vai lá, mata essas plantas e tenta plantar a copaíba, mas a copaíba não consegue se estabelecer porque a terra está muito ruim. Então, aí vem o trabalho da agricultura sintrópica. Você planta a praga, né, o ipezinho, uva japonesa, até o eucalipto. O eucalipto é um pouco mais exigente, mas se a terra está um pouco melhor, você planta o eucalipto, que é considerado uma praga, mas não é. Mas consorciado, né, e você poda, estimula o crescimento dela, faz essas plantas soltarem hormônio na terra, você evolui a terra, depois, ou junto, né, você já pode entrar com as chiques junto, mas fica de olho nela, ou então depois você entra com as chiques, tipo a sua noz pecan, copaíba, as frutas, né, em geral. Então, o trabalho com pragas é essencial para a evolução da terra. As pragas estão lá cumprindo uma função, e se a gente entende a função delas, a gente vai plantar elas e plantar e meter motosserra nelas. Quando elas estiverem sufocando as principais, aí é o momento mais divertido de derrubar a árvore, e todo ser humano adora derrubar a árvore. Não tem uma pessoa que não levanta o bracinho, né, quando uma árvore cai, porque é o nosso instinto de fazer regeneração na floresta. Quando você tem uma floresta estagnada e cheia de semente embaixo, milhares de sementes embaixo, nosso instinto é abrir uma clareira lá para que a floresta consiga evoluir. Tira as árvores de senescência e a próxima sucessão vem. O problema é que a gente derruba com muita velocidade e joga veneno naquelas árvores que estão tentando ocupar a próxima sucessão, né? Então, a gente faz isso com alta velocidade, com fogo, com corrente, com máquina, né? Mas, originalmente, nosso papel era de derrubar a árvore e criar regeneração no sistema. Então, planta praga e derruba praga. Esse é o segredo para a regeneração. Legal. Eu achava que você ia falar de pragas. Plantaram uma praga lá no meu quintal. Eu falei, mas não foi só essa pergunta, era outra. Kari? Tudo tem serventia na natureza, né? E o teu jeito de falar, né, como resgatar o valor de tudo que existe. Nada pode ser excluído, né? Se existe, é porque tem sua função, né? O teu discurso todo está nos trazendo essa ideia, né? E às vezes a genética dessa adubadeira, por exemplo, você pode ser banana, as conhecidas, banana e eucalipto, amora, ipezinho, ipê de jardim é maravilhoso para o nosso clima, glericídia para um clima mais quente, margaridão, só que margaridão você tem que ficar de olho que tem que podar, senão ele pode sufocar a sua laranja, né? Napia também sufoca. Sangra d'água, pau-viola, tudo que são árvores adubadeiras que crescem rápido. O segredo Santa Bárbara, Cinnamomo, Santa Bárbara, fumo bravo é maravilhoso para gente. E cada local vai ter suas árvores trabalhadeiras. Tipo, a glericídia para mim não presta. Moringa esquece, né? Não vai dar em nada. Os bichinhos vão ficar travados no frio. Agora, se eu for para a Bahia, sai de baixo. A moringa e a glericídia vão embora, né? Vão ganhar de todo, vão ganhar do meu ipezinho de jardim, coitado. Então, se você vai ter cada lugar vai ter 5 ou 6 árvores que você vai escolher, você pode escolher mais, mas que são árvores pioneiras consideradas pragas, no sentido de que elas vão se estabelecer com facilidade. Isso depende de quanto da genética daquela árvore está na terra. Então, se você quer estabelecer a genética, suponha que ali não tem ipezinho de jardim, mas a terra é boa para o ipê, para ele trabalhar e evoluir. Eu vou trazer, pelo menos, você calcula 100 para 1. 100 sementes para você garantir uma árvore. Você vai semear 100 sementes, você vai garantir uma. Essa árvore vai garantir a próxima sucessão. Depois de uns anos, a genética daquela planta vai estar lá e ela vai ocupar naturalmente o local.
Então, cada lugar tá propício para um tipo de árvore, assim como frutas, né? Não adianta eu plantar manga no Dalva, com algumas exceções, né? Pouquíssimas mangas vão conseguir desenvolver. Agora, lá é mais propício para o pêssego, para maçã, né? Para pera. Então, assim, do mesmo jeito, as árvores adubadeiras têm potencial em um lugar, e em outro lugar são outras adubadeiras. No sul, você tem, alguém falou, a pau-pólvora, né, que é a crindiúva, né, e cada lugar tem um kit de árvores que vai ser as suas árvores que você vai usar para trabalhar, para regenerar. E para agrofloresta em larga escala, é bom ter menos diversidade para minimizar o treinamento, né, que você ensinar a pessoa a podar, como levantar a saia dela, fazer o formato com que ela não interfira, ela corte o vento, mas não interfira com a entrada do sol nos pés de laranjas ou nos pés de frutas, né. Então, quando é uma pequena escala, é maravilhoso ter um biodiverso complexo, mas na larga escala tem que simplificar um pouquinho para viabilizar a mão de obra e a sistematização. Oh, também, Ju. Aê, eu adorei seu show. Ela é maravilhosa. Inspiração total. Karen, Uhum. qual é o seu projeto para o Brasil? Para o Brasil? Olha, quando eu cheguei no Dalva e eu vi o sítio, na verdade eu estava na Califórnia, eu estava feliz lá, estava com um grupo de amigos, com 12 bicicletas, né? Eu tinha uma vida maravilhosa. Eu falei, não, eu vou lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá plantar o Dalva inteiro, depois eu volto para a Califórnia, fico na bike, na cervejinha artesanal, a vida tranquila lá de... Enfim, e aí eu percebi que você reflorestar 11 hectares com fruticultura não é tão rápido assim, né? Eu estou num pique acelerado, mas eu já desapeguei, relaxei, vou ficar por aqui mesmo. Mas para o Brasil, eu acho que o nosso papel está sendo mais esse de tentar desenvolver protótipos, né? Modelos que são viáveis para os agricultores, porque realmente no Brasil não tem recurso de pesquisa de agrofloresta, para o pequeno agricultor. Tem muita pesquisa para larga escala, mas 89% da agricultura no Brasil é a pequena escala. E não existe mecanização para pequena escala. A gente está desenvolvendo implementos para o microtrator. Estamos até precisando de ajuda. Talvez esse grupo possa ser um grupo que dê um apoio. Estamos fazendo esses protótipos que seja para pequena escala, mas que seja viável. E isso é um grande gargalo que tem no Brasil hoje em dia para viabilizar a regeneração da terra com criação de renda para os agricultores. E como diz um amigo Namastê, né? O que é uma agrofloresta em larga escala? É o Pedro Diniz fazendo 3.000 hectares de agrofloresta, que é legal, é bom todo mundo estar na brincadeira. Ou é o MST com 400 famílias fazendo 5.000 hectares, né? De agrofloresta com 400 famílias. Então, realmente, a gente tem que abordar a agricultura em pequena escala e como a gente mecaniza o máximo possível, porque hoje em dia fazenda manual não é viável para o pequeno agricultor. Você vê uma semana de trabalho na enxada, você tira um saco de feijão, não 50 quilos. No sertão é isso, né? 50 quilos de feijão, na época, estava vendendo por R$50. Uma semana de trabalho para ganhar R$50 é um absurdo. Mas, claro que se fosse para comer, o feijão vale a pena. Um saco de feijão dura um ano inteiro para a família. Então, uma semana de trabalho de um agricultor ou uma agricultora tem feijão para o ano inteiro. Então, para autossubsistência, manual é legal, funciona tranquilo, mas para você rentabilizar, a economia não é estruturada para o modelo manual. Então, o que está precisando no Brasil é a gente tentar viabilizar a agricultura, principalmente regenerativa, claro, para o pequeno. E eu acho que é isso que eu vejo no nosso papel. A gente acaba, como a gente se sustenta assim mesmo, não é uma ONG, não tem captação de recursos, não tem nada disso, então a gente acaba tendo que fazer as outras frentes, cursos, implantação e produção, né, e não está focando muito na pesquisa, mas o meu sonho é a gente poder cada vez mais ter protótipos e máquinas e conhecimento para viabilizar o pequeno. E você acha que a agrofloresta, se ela for comendo pelas bordas, ela acaba com o agronegócio um dia? Olha, eu acho que, sabe, no mesmo sentido, minha filosofia, no mesmo jeito que não existe planta ruim, as pessoas também não são ruins, no fundo, né? Então, no fundo, se o Monsanto, a Bayer, né,
Na verdade, eu recebi um funcionário da Bayer fazer uma residência, ele veio infiltrado, ele tinha um sítio e queria fazer agrofloresta lá, mas ele trabalhava para a Monsanto, foi a coisa mais engraçada. Mas, no fundo, e ele era um cara maravilhoso, o que eu quero dizer, o pessoal do agronegócio são pessoas super inteligentes, mas elas passam 5 anos, né, os estudantes de agronomia passam 5 anos tendo a cabeça deformada, aprendendo sobre veneno, e sistemas extremamente homogeneizados, né? Mas se a gente consegue... Transgênicos também, né? Então, você perde, é uma pessoa que está meio perdida, né? Um agrônomo perde muitos anos da vida estudando bobagem, né? Estudando um modelo que é suicida, que vai... A gente não vai destruir o planeta, gente. Vamos deixar de ser arrogante e a gente vai eliminar o ser humano. É simplesmente isso. Mas os agrônomos passam anos estudando isso, como eliminar a espécie humana do planeta, quando, na verdade, se a gente usasse essa inteligência para fazer um modelo de agricultura regenerativa, mesmo escalonada, eu não tenho nada contra a escala. Eu adoro, eu prefiro até a escala do que a pequena escala. Mas se a gente consegue incluir essa turma também do agronegócio num modelo que é regenerativo, aí o bicho embala, né? Aí você consegue ter os pequenos quanto os grandes junto. Mas o que os grandes descobrem a longo prazo, que é o que o Pedro Diniz também estava chegando a essa conclusão, que compensa mais você ter microempreendimentos dentro do macro. Em vez da pessoa ter o subcontrole de tudo, da terra inteira, compensa lá ter parcerias justas, né, corretas, onde você existe pequenos módulos em vez de um grande módulo. Isso é mais rentável do que um grande módulo com um controle só, quando você fala de agroflorestas e sistemas biodiversos e complexos. E no final, a soja, as monoculturas são subsidiadas pelo governo, não é que elas são rentáveis, né? Por isso que o agronegócio, de certo modo, ele se sustenta, é porque os modelos têm pesquisa, faz milhares de pessoas que estão estudando como viabilizar isso, tem muito dinheiro por trás. Já o pequeno não tem esse dinheiro por trás de pesquisa, de tecnologia, de desenvolvimento. Então, não é que o agronegócio é ruim, é que já tem muita energia lá, mas se a gente consegue pegar essa energia e mudar a rota dela, pegar a turma do Monsanto, botar eles para desenvolver máquina de agrofloresta em larga escala, vamos embora, entra todo mundo no barco e a gente cria um paraíso junto. Não sei se era essa a pergunta, mas... O que quer dizer? O grande negócio não precisa ir embora. O grande não precisa ir embora. A gente precisa só mudar a rota deles. Por falar em criar um paraíso, né? Do que vive o paraíso Epicentro Dalva? Dalva, originalmente seria só frutas, mas hoje em dia a gente tem muitas frentes. Tem produção, tem os óleos essenciais, que está começando a pegar embalo e estamos querendo escalonar um pouquinho. Tem cursos e presenciais e um pouquinho online agora. Presencial não está tendo mais, claro. A gente tem implantação de pomares e de hortas fora do Dalva. E produção de ovos, verduras e, em breve, frutas. Frutas estão começando agora a ter as primeiras frutinhas, que tem só 4 anos que a gente está lá. Então, são várias frentes. E também a gente tem umas residências que aluga, Airbnb. É um mix de frentes, né? E as frentes, de certo modo, sustentam as próprias frentes, né? Então, tipo, o Airbnb paga a faxineira, paga os custos da estrutura, né? O campo paga o Diego, que está no campo, né? E assim por diante. Então, a gente acabou tendo várias frentes, e às vezes um mês uma frente é maravilhosa, mais rentável, outros ela é menos e a outra sustenta. Agora, não é o caso para todo mundo. Tem gente que, cada lugar tem seu nicho, né? Cada pessoa tem seu nicho. Então, tem gente que produção é o esquema dela, e aí ela foca nisso, escalona, né? Para você viver de produção, você tem que ter uma escala razoável. Ou então, sei lá, um turismo ecológico pode ser um nicho de alguém. Mas como eu tenho essa personalidade de gostar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente acabou tendo várias frentes. E o desenvolvimento de máquinas é a última frente, que não é nada rentável, mas eu acho que está chegando num lugar muito legal. Afinal de contas, a engenheira tem que ter lugar aí também, né? Tem que botar para usar tantos anos de estudo, né? Mas é engraçado que eu trabalho com agricultura mais complexo que engenharia, para mim, né? A engenharia era muito mais simples, né? Exigia menos pensamento. Eu acho que a agricultura é lindo, porque você envolve tudo, sistematização, os processos da natureza, o processo da inclusão do ser humano, né? E a logística é uma coisa que exige muito pensamento, né? De venda, de tudo, né? De energia, de insumos que entram, insumos que saem. Eu gosto.
Estou tentando só acalmar um pouquinho, que eu abro as frentes, depois a gente fica tentando manter tudo andando. Mas Vocês têm uma hospedaria lá também para hospedar pessoas interessadas em ficar um pouco, em voluntariar, em alguma coisa assim? Como é que é? Sim. A gente, principalmente agora, com a pandemia, não estamos tendo curso presencial, vamos fechar as portas, e aí a gente já tem um chalézinho super gostoso, né? Que foi feito com madeira do sítio, com tratamento de esgoto com vermifiltro, né? E uma vista muito linda. E um observador de pássaros morou lá 1 ano, agora ele liberou e mudou para uma outra casinha ali no Dalva mesmo. E também tem uma outra casa que a gente vai alugar os quartos para as pessoas que querem fazer estágio ou até home office. No momento ela está vazia, que era previsto um encontro, um curso, mas foi cancelado. Mas o principal é o chalézinho, que se alguém quiser vir visitar por uns dias, fica no chalé. Se alguém quiser passar um mês, a gente vai abrir um programa de residência de 1 mês, em breve, de 1 a 3 meses, na verdade. O programa de residência, a gente dá uma área para a pessoa e a pessoa fica dona dessa área, para ela aprender todos os processos, desde o começo até o fim, do manejo dessa área. Então, em vez de ser um voluntariado, que a pessoa faz tudo, limpa a casa, cozinha, arranca matinha naquele canteiro, sobe lá, faz outra coisa, ela assume uma área e ela passa por todas as fases dessa área, desde o manejo, rejuvenescimento, plantio, e assim por diante. Intercâmbio de alguma universidade. A gente recebeu estagiários de Lavras, fizemos intercâmbio com 2 estagiários, e um da Alemanha, da Universidade de... esqueci o nome na Alemanha. E foi muito legal, mas trabalhar com universitários, assim, você acaba... É bom, mas tem que ficar um pouquinho de babá, né? Enfim, agrônomos, eles passam muitos anos aprendendo certas coisas. Mas tem um lado bom, eu não vou entrar muito agora nisso. Mas é bom incluir. Vamos receber um estagiário agora de Toledo, pela primeira vez, uma menina que está se formando em agronomia. Ela vai dormir em Toledo e, começando em junho, ela vai fazer estágio no Dalva. Então, a gente está querendo cada vez mais incluir a comunidade local. E normalmente, os últimos a realmente adotar o conhecimento ou se juntar são os vizinhos, né? Em qualquer lugar do mundo, quando você tentando fazer algo inovador, os últimos que começam a se juntar com você serão os vizinhos, né? E a gente vai ter também um curso online, que é com produção de ovos orgânicos, com Romeu Leite, da Yamagishi, a Mio Miragliota, que é uma doutora galinhas fenomenal, e o Rafael Nascimento, que é nutricionista em aves. Então, para quem quer produzir em ovos, esse curso é chique. Agora, para quem quer ter prática com manejos, com horta, a residência mais apropriada. Eu te perguntei uma coisa lá atrás e não foi respondida. Uma pergunta: quando você cria esse ecossistema, como funciona? Existe praga? Como é que funciona? Porque a praga é um desequilíbrio, né? E existe praga? Se existe, como é que você reorganiza o ecossistema? Muita gente chega para mim e ela me pergunta como é que eu trato a praga tal. Eu falei, nossa, nem conheço essa praga, velho. Como é que é? Como é que eu trato o bicho? Nossa, greening? Caramba, meu. Mas o que acontece? Quando você tem um modelo de regenerativo, que você tem um equilíbrio, realmente você tem pouca praga. As pragas vão vir quando você errar no extrato, na sucessão. Você tem uma planta que está sufocada e ela realmente é um emergente, tipo um eucalipto. Ou alguma planta que pode ser um médio, mas não aceita sufocamento, tipo uma laranja. Ela vai ser comida pela formiga de imediato, né? Ou ela vai ficar fungada, né? Agora, se é um extrato baixo que gosta de sombra e está em pleno sol, tipo um café ou mirtilo, ela também vai ser comida pela formiga. Então, a praga, a formiga principalmente, mas as pragas em geral, elas são os fiscais de que se você está fazendo alguma coisa errada, extrato, sucessão. Se a terra está muito pobre, você está tentando plantar copaíba e está naquela história de uma terra degradada. Então, as pragas, elas estão fiscalizando você. E, claro, às vezes as pragas vão entrar. Por exemplo, suponho que eu estou numa terra muito degradada e eu vou plantar um consórcio de pioneiras, mas junto com as pioneiras eu vou entrar com as principais chiques. Isso na toca a gente fazia muito. E aí a gente sabe que a terra vai evoluir super rápido, que com a agricultura regenerativa ou sintrópica, você acelera a sucessão. Na natureza levaria 50 anos, a gente faz isso em 3 anos, porque você bota a terra para correr, para regenerar com alta velocidade. E aí, mas como você planta essas árvores chiques, nesse nível, no começo a formiga vai atacar. Então, o único controle que se faz é o controle da formiga,
no começo, aí, depois de 6 meses com plantio de mandioca, que solta hormônio de crescimento, né? E com as podas que soltam hormônio de crescimento, sai a cortadeira e entra a lava-pé, que é benéfica. Então, essa é a única praga que acontece, que é no começo, aí você tem que negociar com a formiga. Pô, formiga, eu estou acelerando a sucessão, você não entende que em 10 anos vou fazer o que você faz em 200, deixa eu te ajudar aqui. E a formiga vai ficar assim, peraí, não sei, e eu nem vou te contar o que as pessoas fazem com a formiga cortadeira no começo, mas elas matam a formiga cortadeira no começo. A gente não faz nada com a praga, porque tem tanto, é tão biodiverso, se ela tá com uma coisa, normalmente eu vou lá e vejo, ela vai tacar uma aqui, uma ali, né? Eu vou ver, pô, o que tá errado aqui? Tá sufocado, tá bloqueando o sol da manhã, vou lá, poda ela. Ou então tá com muito matinho embaixo, tá em senescência, né? Que as ervas no pé da planta causam envelhecimento da própria fruta, né? Então, tipo um pé de laranja, se você tá cheio de ervas velhas soltando semente no pé da laranja, a laranja vai começar a entrar em senescência junto. Então, você tem que arrancar esse matinho ou entrar com uma migração de animal. O animal vai fazer esse papel, a falta do animal também gera senescência, né? Então, de certo modo, a praga está lá como para fiscalizar o seu trabalho. Mas, realmente, no começo, você tem que, para quem está com uma área degradada, numa agrofloresta em larga escala, como na Toca, plantando 5 hectares de manga, né? Ou de laranja, que a formiga pega muito laranja, né? E a terra está aqui. A gente plantou as adubadeiras, as bananas e as mandiocas e batata doce junto, a formiga vai pegar e depois a formiga vai embora, e aí o sistema vai se equilibrando, e aí a formiga está com uma aqui, uma ali, quando tem alguma coisa esquisita acontecendo. Mas eu não entendo de praga, não faço calda bordada, dá muito trabalho. Que lindo, amei. Oi. Oi. Oi? Tinha mais alguma pergunta? Eu não estou acompanhando de casa. Ouvir sobre a vida humana sintrópica. Aê! Qual é a função do ser humano? Olha, o ser humano tem esse potencial de acelerar a sucessão na Terra, né? Então, por exemplo, na Toca, 2 anos de agricultura sintrópica foram equivalentes a 25 anos de sucessão natural. O que quer dizer? O ser humano tem um papel fundamental em regenerar a Terra. A gente não só precisa se preocupar, vamos parar de degradar, como o Sérgio até falou, alguém falou no começo, né? O nosso intuito é não degradar. Mas a gente faz uma coisa muito além de não degradar, a gente acelera a regeneração com alta velocidade. E o ser humano sabendo fazer isso, a gente não vai se extinguir, né? Como tem uns ecólogos que dizem, não, já era, né, já degradamos ao ponto que não tem volta, porque a sucessão natural é muito lenta, consequentemente, não vai dar tempo do planeta recuperar, né, o estrago que já foi feito. Mas eles não estão levando em conta de que o ser humano, a presença do ser humano pode acelerar da mesma velocidade que a gente degradou. E você vê no Ernst, 40 anos ele sozinho na mão recuperou 500 hectares, está agora no nível super clímax de evolução. No João, lá no sítio semente, 10 anos foram equivalentes a 200 anos de sucessão. Então lá você vê os tucanos, antigamente era um cerradão extremamente degradado. O que eu quero dizer, o ser humano tem esse potencial de integrar, como diz, área de integração permanente e não área de proteção permanente. A gente tem que sair desse conceito de tirar o ser humano da natureza e fazer uma área de proteção permanente. A gente precisa fazer a integração do ser humano. E realmente o ser humano se sente completo quando ela está fazendo essa regeneração. Quando a gente está fazendo esse trabalho de podas drásticas, criando terra rica, né, comendo aqueles frutos que estão ficando cada vez mais doces, né, num sistema que está chegando na abundância. Isso é a coisa mais prazerosa. E o prazer, como diz o mesmo Ernst, é a gasolina que faz com que a gente faz o trabalho, né? Então, a gente é movido, todo bicho é movido pelo prazer interno de criar sistemas de abundância. Então, gente, estamos precisando dos contatos aí não sei se o Ronaldo pode colocar, alguém colocar um pouco o site, os melhores contatos para o pessoal poder contatar. Tem muita gente interessada aí por tudo isso. Isso eu coloquei já. Você colocou? O e-mail Sim. Se quiser colocar teu e-mail, quiser falar, eu digito aqui. Estou colocando aqui, gmail.com. Eu achei agora o chat, não tinha visto antes. Ele só aparecia de vez em quando. Tem o meu WhatsApp, mas quem faz a comunicação mais é a Camila. 97443-0434. Comunicação de eventos ou pomares. A gente está fazendo, eu estou gostando muito de fazer a implantação de hortas, né? Meu sonho com São Paulo em si é a gente trazer
horticultura para dentro da cidade, né? Não faz sentido eu estar plantando alface lá no fim do mundo. Claro que todo mundo adora quando vem com alface, cresce o olho, ainda mais se for um alface roxo, lindão, né? Mas a gente tem que produzir a verdura dentro de São Paulo. E eu estou sonhando em a gente fazer uma série, se alguém topar organizar, eu não fiz por falta de organização, organizar uma série de hortas em escolas, né? A gente trazer esse conhecimento para as crianças, para as escolas, para elas entenderem o básico de estratificação e sucessão. A gente fez uma recentemente, até em época de corona, mas deu certo. Boa. Em Bragança. E a criançada pega rapidinho, né? Os adultos ficam lá, nossa, lógica, tabelinha, vendo, a criança, no instante já saca que uma planta quer mais luz, outra quer mais sombra, então você vai espaçar essa assim, você pensa o tamanho dela assim. E aí, meu sonho é realmente a gente trazer as hortas para dentro da cidade, as hortas não precisam estar fora. E é duro você entregar a cesta na casa de alguém e ver um quintalzão lá, né? E a pessoa tem criança em casa, você tem mão de obra em casa, que é a criança, tem terra. Não tem motivo de comprar verduras, né? O que falta só é o conhecimento e um acesso a sementes, mudas, etc. Tem que ter sol para o extrato emergente, né? Como a lógica aplicaria numa escola, é exatamente você fazer uma horta, né? Que você trabalha a sucessão e estratificação nessa horta, a criança consegue entender, e o ideal seria ter uma matéria, né? Na escola mesmo, que seja produção de alimentos. A gente tem que aprender a produzir alimentos. Como que você tem quintal e não produz seus alfacezinhos, seus temperozinhos, né? Ou as pessoas que estão, que nem vocês, muitos de vocês estão tentando, mas não teve nenhum treinamento na escola. Você ficou aprendendo às vezes, muita bobagem. E no final, o básico, né? Como produzir alimentos, ou como a gente tem uma higiene de vida, né? A meditação, etc. Mas eu vejo... um modelo onde se existe uma matéria, existe o estudo por trás, onde a criança entenda o tempo, o extrato, sucessão, acúmulo de matéria orgânica, saiba que a alface leva 60 dias para produzir, como que você planta o alface, como você colhe, né? Por que a alface fica amargo, né? Desde o alface até o seu pé de laranja, é um conhecimento que é simples, mas que se perdeu, né? Que os índios tinham, mas a gente perdeu esse conhecimento, e a gente tem que trazer isso de volta no modo sistemático, que seja... nas aulas mesmo, ter uma matéria de agricultura, produção de alimentos em forma regenerativa. Se Deus quiser. Cara, então pedindo para você falar um pouquinho da tua experiência com o Ernest. A fazenda dele ou na toca? Bom, falando da toca. O Ernst, nossa, ele foi um baita professor, nos dois. Na fazenda dele, eu era pequena, né? Então, eu comecei a frequentar lá com 8 anos de idade, até os 12, até os 15, né? E lá eu ficava solta com as filhas e a gente trabalhava. Os filhos do Ernst tinham um sistema muito interessante, elas não foram para a escola, né? Todo o aprendizado foi feito na fazenda, e as crianças tinham frentes, né? Então, eu e a Matilde, que era a filha dele que tinha meia idade, a gente tinha um lote de cacau que a gente tinha que calcular quantas arrobas de cacau seriam colhidas, tinha as tabelinhas, tinha bastante matemática. Eu lembro que só tinha muita matemática lá e muito trabalho, né? Muito foco. E muito diverso o trabalho. E hoje os filhos do Ernst são profissões diversas, né? Uma é cientista lá na Noruega, a outra é simplesmente a melhor queijeira da Suíça, né? E o marido dela pegou o segundo lugar de segundo melhor queijeiro. A Gudrun voltou para o Brasil e está fazendo barrinhas de cacau. E um último filho, ele tem uma produção de vinhos em agrofloresta na Suíça, né? E a Matilde é a única que ficou na roça mesmo no Brasil e voltou para o Pará e está com uma produção em sistemas agroflorestais. Agora, na Fazenda da Toca, meu trabalho era de coordenação de pesquisa, né, em larga escala com ele. E esse trabalho era basicamente de sistematizar e manter a bola rodando, né? Então, o Ernst tinha uma ideia, vamos fazer o protótipo assim, ele desenhava, então ele me acordava às vezes 4 da manhã, tá bom, vamos lá. Aí sentava na mesa, ficava desenhando lá, até 5, 5 e meia, aí a gente comia uma coisa, chegava o pessoal do campo, ia para o campo. Era bem movimentado, mas muito aprendizado. E aí eu tinha que pegar esse modelo, e aí ele ia embora para a Bahia, a gente ficava lá, mantinha a bola rodando, conseguia as mudas, conseguia todos os sistemas, e fazia a comunicação com o pessoal do escritório, que era o mais difícil de todos, o pessoal que estava aqui, a gente estava no grupo tinha 3 grupos, o administração, que era o pessoal do escritório,
o grupo que era da produção, que eram centenas de funcionários que produziam os frutos, que vendiam pão de açúcar, etc. E o iogurte na época, o leite, molho de tomate, e agora está principalmente só com ovos, né? E tinha gente que era o grupo de pesquisa, de desenvolvendo o protótipo para aplicar para o grupo de produção. Então, eu fazia esse papel de fazer a ponte entre o Ernst e o grupo. E o Ernst, assim, é uma pessoa maravilhosa, intensa, extremamente generoso com conhecimento, desconfiado às vezes, ele desconfiava de todo mundo lá do escritório, e era muito legal. E ele realmente tinha, ele tem um tratamento igual, tanto para um chefão, quanto para uma pessoa que está no campo lá ganhando salário mínimo, ralando, né, no sol quente. Então, ele não tinha esse discernimento de classe social, que era muito bonito. E eu adorei trabalhar com ele, foi uma experiência fenomenal. E era até difícil, que uma vez a gente recebeu o chefão da Duratex, né? É um cara que, sei lá quantos milhares ele ganha por mês, mas ele veio de helicóptero e ele pisou no canteiro em cima do eucalipto, e o Ernst deu uma bronca tão feia nele que depois ele ficou quietinho lá, era um grupão enorme, vieram todo de helicóptero, todo chique, né? E ele tomou bronca do mesmo jeito que o peão toma uma bronca, né? Então, ele pediu, senhor, não pise no meu canteiro, por favor. Enfim, é uma pessoa muito especial, muito legal. Mas não é simples, porque ele está sempre muitos anos na frente da gente. Então, ele está pensando aqui, quando a gente finalmente entende o que ele está querendo fazer, o modelo, o protótipo começa a fazer, ele já evoluiu o modelo. Então, tinha muita mudança o tempo todo, e isso era muito difícil para a galera do escritório que estava tentando acompanhar, né, o processo. Eu lembro que uma vez quando a gente terminou de fazer aquele protótipo de manga e plantou batata doce, testou primeiro foi a abobrinha, porque você tem que ter um extrato baixo junto com as frutas, né, para ela não sufocar o matinho, ela substitui as ervas daninhas, né, e testou a abobrinha era muito fraquinha, ele arrancou a abobrinha fora, isso foi duro para os agricultores, viu 4 hectares de abobrinha produzindo, né, no chão, e arrancar fora, depois testou o pepino, também não, e aí a abóbora também não deu certo, arrancava fora o negócio produzindo, o pessoal, nossa, mas é um absurdo, tudo produzindo, mas é porque é pesquisa, depois entrou com batata doce, e aí a batata doce deu super certo, e aí fechou esse protótipo e escalonou para larga escala. Mas aí, quando produziu batata doce, nesses 4 hectares, eu liguei para o pessoal, olha, vai ter 2 toneladas de batata doce. Ele, mas por que você plantou batata doce? Você nem me avisou, como assim, né? Então, é bem complexo trabalhar numa empresa grande, com uma pessoa que está pensando em alta velocidade e está sempre vários passos na frente que o resto da turma, né? Foi um desafio, mas foi muito aprendizado. Karen, vamos ouvir o Ari Filler, que também está sempre alguns passos na frente, não sei se tantos, mas vários. Mandarim. Mandarim. Frug, a Karen, boa noite, Karen. Eu posso estar alguns passos na frente, mas nesse caso, o meu contato com a natureza, que eu me lembro, o último, foi no ginásio, em 1974, quando eu plantei um vidrinho com algodão e um pé de feijão. Essa foi minha última experiência com a natureza. Então, eu estou no meio de especialistas aqui, então não é a minha praia, eu estou aqui aprendendo. Mas eu vou falar algumas coisas, mesmo assim eu vou falar. Ao mesmo tempo, ontem, isso eu quero falar para a Karen, eu estou mais ou menos bem antenado, então eu vejo muita coisa. Eu vi hoje eu vi um aparelhinho com um drone, com placa solar, que ele tem mais ou menos 1 metro quadrado, e ele ara a terra e planta automaticamente. Ele ara e planta, ele é autoalimentado, autônomo, você só configura e ele vai embora. Trabalha de manhã e de noite. Eu vi isso, eu falei, bom, em tese, isso vai tirar o trabalho de muita gente, mas já que esse aparelhinho trabalha dia e noite, e a produção dele, ele faz, acho que 900 metros por hora, alguma coisa assim, ele produz muito. E é uma placa solar com um sistema autônomo, com inteligência, com controle, com tudo isso. Eu fiquei espantado. Isso é a primeira coisa que eu ia te falar. A segunda coisa que eu gosto de tecnologia, por isso que eu estou te falando, é um supermercado em Israel
em que você falou aqui agora uma coisa, por isso que eu estou lembrando, em que tem estantes verticais de horta orgânica hidropônica, ou seja, é criado dentro do supermercado. Então, zero logística, quer dizer, a pessoa entra no mercadinho, você já viu aqueles jardins verticais? É a mesma coisa dentro do supermercado, 5 metros de altura, de verduras, né? A pessoa chega lá e pega, ela só pega. E aí, acho que é hidropônico. Eu não sei como é que eles resolvem negócio de sol, de alimentação, mas é uma tecnologia que eu achei muito interessante, porque resolve todo o problema de logística, é fresco, é fresquíssimo. Está lá, você produz no supermercado. Bom, talvez o teto seja de vidro, e eu não percebi. Bom, isso é uma coisa. Agora, o que eu queria te falar mesmo eu estou impressionado com a tua velocidade, porque geralmente quem lida com o campo tal, e você é muito rápida, você falou nesse Ernst, que eu não conheço, mas deve ser uma pessoa tão ou mais rápida que você, eu gosto disso, só que eu não entendi metade do que você falou, porque eu não fui alfabetizado em agricultura, e é isso que eu quero te falar. Assim como eu, milhões de pessoas não são alfabetizadas nisso tudo que você falou. Eu tentei entender, entendi algumas coisas. Então, onde eu quero chegar? Quando você falou que vocês estão fazendo cursos, eu acho que tem 2 modelos. Um é para escolas, cursos em vídeo, vídeos de 10 minutos, 15 minutos, vídeos curtos, não de 2 horas, vídeo de 10 minutos, sobre pontos muito específicos, com uma linguagem para crianças e pessoas como eu que não entendem nada. Isso é um. E depois vídeos super técnicos na tua linguagem para esse público que é formado, que manja, que estudou química, orgânica. Eu era péssimo de química. Então eu quero dizer o seguinte, você tem um desafio, você não vai fazer isso, mas encontrar quem faça isso. Vídeos para públicos diferentes, com toda essa teoria. Eu aprendi muita coisa aqui com você agora. Para mim, verdades absolutas que eu tinha, você já desfez. Essa coisa da escala, essa coisa da praga, essa coisa do agrotóxico, enfim, né? Enfim, você tirou várias verdades que, para mim, eu nem questionava, e você questiona. E se você questiona é porque tem fundamento. Essa coisa da luz, do ar, da fase, tudo isso. Só que isso é para um público já mais que manja. Então, eu acho que esse desafio educacional é tão importante quanto plantar em si, porque você tem cabeça de startup, vamos dizer assim, tem que escalar. E não é escalar só a produção. Você tem um limite para escalar na tua fazenda. Você só vai conseguir escalar em termos de Brasil quando você tiver 20 mil pessoas assistindo os teus cursos. A hora que tiver 20 mil pessoas assistindo os teus cursos, aí você pode dizer escalei, e não precisei de 10 milhões de hectares. Não precisei de 10 milhões de hectares. É aquilo que você falou, a filosofia do menos é mais. Menos é mais. Menos, mais gente, né, sendo orientada e educada nessa tua filosofia, que você tem aí uma puta experiência. Então, eu pegaria você de cara, esse Ernst, sei lá quem aí, e faria dezenas de vídeos, em 2 linguagens. Esse sei lá quem aí. Não sei, eu não conheço essa turma. Eu não conheço esse Ernst, né? Não conheci a Karen agora. Deve ter muita gente que nem vocês que manja. Só que não adianta vocês manjarem, por mais que vocês tentem. Você está limitado aos teus hectares. Então, sabe, é uma coisa... Você sabe o que eu estou falando. Você tem um limite. E a educação exponencia. Se você conseguir educar dezenas de milhares de pequenos produtores nessa filosofia, e eles entendem o que você vai falar melhor que eu, aí, assim, a gente pode... Eu gosto também de escalar. Eu sempre sofri na minha vida quando eu vi iniciativas excelentes, assim, com essa escala. Aí a gente falava, mas é uma formiguinha.
é uma formiguinha. Eu falei, puta, mas vai demorar 1 milhão de anos para essas formiguinhas fazer alguma coisa. Então, tem que escalar. Você está escalando na medida do possível, mas o teu conhecimento é que vale, mais do que a tua produção na fazenda. Eu vou resumir. O teu conhecimento vale muito mais que a produção da tua fazenda. Essa é a minha opinião. Incrível, o Ari tem razão. Eu diria que a Karen tem que se inspirar no Vila Lobos, que foi nosso aniversariante agora no dia 5 de março, né? Que o Vila Lobos, ele musicalizou o Brasil dentro da escola e fez uma diferença gigante na época. Infelizmente, trenzinho caipira pelo Brasil inteiro. Musicalizou o Brasil inteiro dentro de dessa forma de escalonar que o Ari falou. A gente precisa agriculturar esse povo, né? Essa educação de base que você falou, que norma. Sabe. Então, mas tentar se unir, pessoas que pensam com esse caminho de macro atingir esse macro território, que eu não gosto de chamar de Brasil, mas é essa terra aqui que dizem que chamam de Brasil, para que a gente consiga agregar essa consciência da agricultura que venha da educação, né? Que é tudo que a gente quer. Mas vamos agora tentar como costurar esse negócio, como o Ari falou. E aí me veio na hora o Vila, porque o Vila, lá na época dele, ele, com a política dele, ele conseguiu, de alguma forma ele conseguiu, e fez uma enorme diferença por gerações, né? Eu acho que pode ser um ponto de inspiração. Fica a dica. Fala, Karen. Eu também sou fã de tecnologia e eu acho que é maravilhoso os drones. No Brasil, realmente, a mecanização é cara relativa, né? Então, uma maquininha dessa deve ser um investimento que um agricultor comum não consegue. E o nosso grande desafio é usar a tecnologia para uma agricultura que regenera. Então, tem muito esses drones que estão usando para jogar... O maior desenvolvimento na agronomia é usar drone para jogar veneno, né? Então, ele está sendo usado de um modo que cria desertos, né, eficientemente. Então, a gente tem que só usar esse conhecimento que o pessoal tem das universidades, de tudo, para usar essa tecnologia para criar paraísos e não desertos, né? E esse do drone que afofa a terra e planta, eu acho maravilhoso, e é um pouco oposto que o grande movimento agora é ter o drones com os glifosatos. Mas eu sou a favor de tecnologia, quanto mais mecanizar, não vai tirar o trabalho, pelo contrário, vai agregar abundância, né? Se é um modelo que vai regenerar. E realmente o conhecimento é o maior insumo, né? É o grande gargalo que as pessoas não estão conseguindo, né? Criar, ter a produção de alimentos delas. Falta tanto na escola quanto com todo mundo, né? E eu eu topo a gente fazer essa... normalizar, que a agricultura regenerativa seja norma. E é o sonho do Ernst, que um dia a gente possa falar para Monsanto, falar, pô, obrigado, o glifosato foi útil, né, o seu trabalho foi útil, mas no momento os agricultores não precisam. Eles têm a sistemática, têm a mecanização, têm toda a sabedoria para fazer sem os venenos, sem a monocultura. E valeu pelos conhecimentos, se junte a nós, desenvolva equipamento para a gente, e vamos trabalhar junto. Esse é o grande sonho do Ernst, e é assim que eu sinto também. E está faltando Karen, material para crianças. Hã? Karen, me permite? Claro. Estou aqui, Renato. Eu e a Karen, a gente já trocou várias figurinhas, Ari, com relação à educação. O Renato aí. Tem uma plataforma, Pílula Verde, que é justamente alguns cursos de reconexão com a natureza e tal. Eu foco bem na pessoa que está precisando de reconexão, na pessoa que não sabe nada, como você falou que não sabe, Ari, mas a gente acaba despertando alguma coisa no nosso DNA, né? Muita coisa que você entendeu da Karen é porque, de alguma forma, está guardadinho aí em ti. Mas é um super desafio, né, Karen? A educação, ela tem os seus custos, ela tem os seus desafios, e aí eu não tenho as respostas, é difícil trabalhar uma série de coisas até chegar nas pessoas que a gente precisa chegar. E aí, se alguém aqui tiver ideias, eu super aceito, a Karen super aceita, para a gente alcançar mais pessoas, né? É super importante mesmo.
Coloque o seu contato aí também no chat, né? E, Coloco, Sérgio. Valeu. certo. E também, mais uma vez, falando para quem não deixou o contato para o nosso grupo Trabalho 60+, deixar aí no chat o e-mail, o telefone, para a gente poder enviar nossas agendas para vocês, porque nós temos muitas iniciativas excelentes aí, desenvolvendo o protagonismo sênior. Mas, Karen, então, nós estamos chegando assim no final, né? Mas eu fiquei com uma pergunta dessa conversa última aí com a Ari. Hidropônico é saudável? Olha, eu não tenho uma resposta precisa, mas o que me preocupa um pouquinho do hidropônico, aquela coisa de produzir no supermercado é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que cortar a logística de horticultura, das hortaliças, tem que ou estar direto lá a pessoa vai lá e colhe no supermercado mesmo, mas eu faria uma horta do lado do supermercado. Ou então ela faz no quintal dela. Ou até na lavanderia do apartamento, não precisa ter quintal, né? Um apartamento, bota uns caixotes e já produz todas as ervas, pelo menos, e uma rúculazinha. Agora, o hidropônico, eu não sei até que ponto as hortaliças ficam deficientes de microelementos, né? Assim como a gente tem os macros, carboidrato, proteína, gordura, os bórons, zinco, todos os microelementos que que trazem saúde para a gente. A falta de zinco é o grande motivo de depressão hoje em dia. Porque as terras de monocultura estão carentes de zinco. E zinco é o microelemento que, em carência, desequilibra a nossa saúde psicológica, né? Então, eu não entendo muito o suficiente de hidropônico para entender como é que está a questão dos microelementos. Quando você alimenta, que eles botam na água, alimenta a água com NPK, que é tipo, se a gente comesse só carboidrato, gordura e proteína, mas a gente não pensasse em todos os microelementos, magnésio, cálcio, etc. Então, eu não tenho uma resposta, porque eu não sei se os microelementos são atendidos num sistema hidropônico, se o alface, ele tem toda a nutrição de que um alface numa terra principalmente rica. Mas é bem variável, também tem muito alface produzindo numa terra extremamente pobre, que é muito pobre nos certos microelementos, né? Mas, com certeza, eu acho que isso ganha de um modelo que vem lá do fim do mundo, numa terra extremamente degradada, onde se usou muito veneno, né? E, realmente, na minha região tem muita monocultura. Depois de Toledo, fui para a Bahia, e onde minha mãe está lá no sertão, é muito mais rica a terra, as pessoas têm muito mais saúde, elas têm todos os dentes, têm força, têm, sabe, musculatura. E os agricultores aqui em Toledo, pertinho de São Paulo, com um clima bom, onde chove, estão sem dentes, estão magros, né? E isso é por causa ou então estão desequilibrados de saúde, isso é por causa da monocultura e do veneno, que empobrece a pessoa, mas também ela fica carente de microelementos e de saúde. O que quer dizer hidropônica, eu não tenho uma resposta, mas na minha região o pessoal usa uns venenos horríveis, incluso o mercúrio, que é extremamente proibido, mas o pessoal usa para crescer a batata, né, para crescer a mandioquinha. Então, para quem compra convencional aqui em São Paulo, no Ceasa, às vezes está se pegando uma raiz com mercúrio, né, que foi usado como adubo para crescer raiz. Então, é muito complexo a gente tentar entender o nível de micro e macro nutrição das plantas, que vai definir a nossa micro e macro nutrição do nosso corpo. Eu não tenho uma resposta para o hidropônico, é isso que eu quero dizer. Depende de como eles fazem, eu não sei. Que eles estão botando na água lá, se atende. Pois mas você já deu algumas dicas importantes. Fora tudo mais que você falou, está sendo amplamente elogiado aqui no chat. Depois você vai receber tanto o chat quanto a gravação e nos próximos dias a gente já vai ter. Oi, Ari, estão pedindo seu contato aí, hein, Ari? O Ari é inspirador, ele deu umas ideias. Eu concordo, vamos normalizar a agricultura sintrópica, que as crianças assumam isso como a norma, né? Isso é normal. Como os índios eram antigamente, né? E a gente perdeu o conhecimento, vamos trazer isso de volta na cidade mesmo, que seja. O Sérgio? Então, sim, fala, Frank. Posso, rapidinho? Fala. O Karen, muito obrigado pelas tuas informações. Frank é marido da Juca Sul, para todo mundo saber, viu? Que é muito apaixonado.
também sou formado engenheiro, mas eu também me formei em personal chef de cozinha. E para mim é muito importante o produto, a matéria-prima. A quanto ela é importante para o sabor, o gosto. E cada vez mais eu tento valorizar o produto de uma forma simples. E também eu gostei, Renato, a sua dedicação, seu comentário. Eu tenho um projeto de como mostrar para as pessoas, de maneira simples, fazer um prato gostoso, com tempero, com... Eu tenho esse projeto faz muito tempo. E gostaria de compartilhar com você, Karine, ideias assim, mas a matéria-prima é fundamental na cozinha. Uma cenoura, dá para ver a diferença, uma cenoura orgânica, cenoura... cenoura você não precisa cozinhar com muita coisa, quando ela é boa. Entende? Aí faz tudo a diferença. E isso aí, que eu queria colocar isso, esse projeto que eu tenho de mostrar às pessoas não precisa gastar muito dinheiro para ter um prato saboroso. Obrigado, Caim, para tudo isso. Vou querer trocar ideias com você. Muito bem. Vamos conversar mais. Vamos conversar mais sobre o seu projeto depois, Frank. E você já pegou alguns contatos aí também. E então, Karen, eu quero deixar para as suas palavras finais, com o nosso agradecimento de coração enorme, né, por você ter disposto isso. Nós sabemos da tua atividade, você vê como ela é ativa aqui no Gogó e como ela é ativa na Terra, e em 5 anos fazer o que ela já fez, né? Então, é realmente impressionante. Depois vocês visitem o site, visitem o Epicentro. Foi bem interessante, porque uma semana antes da Silvia colocar o nome, um vídeo dela lá na Cultura Orgânica, que eu vou repostar para todo mundo ver, né? Que é do Paraíso na Terra, que é um TED da Karen. Eu fui fazer um atendimento de mapa astral, que é o que eu faço, com uma pessoa, e eu perguntei para ela onde você passou o seu aniversário, que eu sempre pergunto, porque é um dado que eu preciso. Ela falou assim, no Epicentro d'Alva. Aí você vê, aí, dali a pouco, aparece a Karen mostrando o Epicentro d'Alva. Então, para você ver que o algoritmo celeste está funcionando direto. O sincronicidade está funcionando direitinho. Né? Porque um dia a pessoa fala que foi passar o aniversário no Epicentro d'Alva, e no outro dia a Silvia posta o vídeo do TED da Karen. Né? Mas a gente já passou bastante, Karen, queremos deixar você descansar e só deixar suas palavras finais aí, com todo o carinho que nós todos podemos oferecer para você. Muito fofo. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Silvia, também, de convidar. É uma honra trabalhar com você. A gente está fazendo um trabalho junto, né, de entender o nosso caminho como espécie nesse planeta. E foi um prazer conversar com vocês, uma delícia. Eu agradeço muito. Então, tá bom, gente. Muito obrigado, gratidão. Semana que vem tem um encontro astrológico. Vamos falar do Ano Novo Astrológico, né? Quem quiser ganhar tempo, é o mesmo link, sempre. Uma semana Cultura Orgânica, outra semana Encontro Astrológico. E assim vamos, trabalhando pelo Grupo Trabalho 60+, e estimulando as nossas iniciativas,
e buscando esse conhecimento, essa sabedoria aí, principalmente no que se refere ao novo mundo, ao novo tempo, aquilo que está buscando a nossa consciência para poder se implantar no nosso planeta, com o nosso coração, com a nossa união, com o ser humano se reconhecendo como irmão. Então, a minha grande gratidão, mais uma vez, Karen. Estamos juntos aí, esperamos por novas oportunidades. Quem sabe eu vou pegar um chalezinho lá para passar um tempinho. Pode vir. Vem sim, bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, obrigada por essa noite tão agradável. Boa noite. Lindo, quem quiser dar o seu boa noite, beijo, fique à vontade. Gratidão, Karen, querida, linda. Obrigada. Obrigada, Karen, nas suas palavras. Uma Muita delícia, Obrigado, viu? Karen. Abraço, Beijo pelo seu Karen, trabalho. apertado. Saudade. Musa inspiradora. Linda. Total. Bom demais. Legal. Tchau, Valeu, Karen, 60 foi mais. ótimo. Cultura orgânica. Valeu. Obrigada, Karen. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Beijos. Karen, Beijo. Sérgio, Beijo, Amandinha. Tchau, Beijo, Sérgio. Tchau, Valeu, Amanda. Rei. Tchau. Tchau. Tchau, querido. Beijo.